Bom, para a gente começar a aula de hoje, vamos abrir a palavra primeiro, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 16 até 22. A aula de hoje é teologia, ressurreição de Paulo. Só que é voltada, porque esse assunto é cheia em Coríntios. Por isso, mais ou menos voltada para esse livro, Cartas de Coríntios. Mas vamos aprender sobre esse assunto de ressurreição de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 16 a 22. Vou ler primeiro e vocês lerem depois, tá bom? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Podemos ler juntos? Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém. Recebemos salvação em Cristo Jesus. Ele carregou todo o peso do pecado da toda a humanidade e sofrimento dele, o que nos fez? Ele criou como nova criatura em Cristo Jesus. Aí termina a nossa vida. Ele morreu na cruz. Uma promessa marcante que foi realizada na cruz. Mas terminou ali? Não. Resposta da cruz era ressurreição. Não devemos pensar parcialmente. Cruz, Jesus crucificado, sofreu por mim. Isso é de fato. Mas isso, o que gerou em nós? Temos uma única resposta. Cruz nos responde salvação e, tendo esse resultado, ressurreição. Devemos viver como uma pessoa ressuscitada, semelhantemente em Jesus Cristo. Isso que gera significado como a ressurreição de Cristo está aplicado em nós. Paulo não está simplesmente nos diz: vocês foram salvos. Agora sabe o que precisam? Creiam na ressurreição. Não fala desse jeito. Simplesmente creiam na ressurreição. Ele não fala. Para abrir esse assunto, para explicar, ensinar, ele abala o fundamento da nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o que seria a fé que confessamos? Sabe o que estariam firmados nos nossos estudos, nosso culto, nosso trabalho e as nossas lágrimas? Diante da morte, da culpa, do fracasso e da vaidade da vida, esse evangelho poderia realmente nos salvar? Aí Paulo abala, mais ou menos, fazendo assim. E Paulo declara nos 16, podemos ler novamente? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou.
Amém. Negar a ressurreição não significa apenas mudar uma opinião sobre o futuro. Significa abalar a própria ressurreição de Cristo. E se ressurreição de Cristo for abalada, todo o evangelho que recebemos, confessamos que recebemos salvação de Cristo, esse evangelho desmorona. Se ressurreição de Cristo abalada, todo evangelho é desmonorado. Por isso Paulo continua no 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Sem a ressurreição, não teríamos apenas menos esperança, ainda estaríamos presos aos nossos pecados. Pois a ressurreição não é um consolo acrescentado depois da cruz, mas a confirmação de que expiação realizada por Cristo por meio de cruz foi completamente aceita diante de Deus. Na cruz, o Filho de Deus, sem pecado, tomou o lugar dos pecadores e carregou a condenação e a ira que nós merecíamos. Ali, a gravidade do pecado e a profundidade da graça foram reveladas ao mesmo tempo. Mas se Cristo tivesse permanecido no túmulo, assim que morreu, foi enterrado no túmulo e terminado, a morte teria dado a palavra final. Contudo, o que se aproximou para nós? A realidade. Ressuscitou Cristo. Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. A ressurreição é o veredito do céu. Que veredito? O preço do pecado foi pago no tribunal celestial. A morte foi derrotada. O Filho foi vindicado. E todos os que estão nele são declarados justos diante de Deus. Porque foram revestidos de justiça de Cordeiro de Deus. Por isso a nossa fé não está firmada em emoções passageiras. Nem a nossa esperança depende das circunstâncias. A nossa vida está firmada em Cristo, que foi morto, mas ressuscitou dentre os mortos e vive para sempre. Quer dizer, selada para eternamente. O que é? Ressurreição, vida eterna em Cristo Jesus. Paulo continua dizendo, no verso 18, podemos ler novamente? E ainda mais, os que dormiram em Cristo permaneceram. Mas se Cristo ressuscitou, a morte não é o destino final dos santos. A palavra que estudamos não termina como conteúdo de prova ou de sala de aula. Se a ressurreição é verdadeira, a Escritura é palavra da vida, firme até diante da morte. Por isso as lágrimas derramadas em casa, o trabalho honesto em meio às lutas, a fé preservada na escola, no trabalho, e os pequenos atos de obediência dentro e fora da igreja
não são em vão. Tudo tem significado em Cristo Jesus. Se a ressurreição é verdadeira, a nossa vida não está presa aos critérios estreitos deste mundo, que mede tudo por sucesso ou fracasso. A nossa história é interpretada à luz de Cristo ressuscitado. E Paulo vai ainda mais longe. 19, podemos ler? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém. Seguir a Cristo nem sempre é subir, exaltado, valorizado. Muitas vezes descer, perder por amor à verdade, permanecer fiel quando seria mais fácil ceder, ter paciência em casa, escolher a honestidade no trabalho, perseverar na fé diante das pressões da escola e da sociedade e continuar esperando no Senhor, mesmo quando os anos passam e as forças diminuem. Sem a ressurreição, esse caminho seria loucura. Mas porque Cristo ressuscitou, ele não é inútil. O caminho da cruz não termina na derrota. Ele conduz a vida da ressurreição. É exatamente aqui que o Evangelho resplandece. No 20, podemos ler: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Gente, de fato, mas de fato, Paulo fala muitas coisas, aí coloca um ponto final, de virada. Mas, de fato, essas palavras mudam tudo. Sem ressurreição, a fé seria vã. O pecado ainda dominaria. Os que dormiram em Cristo teriam perecido. E seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Por isso o pecado não tem a palavra final. A morte não tem a palavra final. O sofrimento e as lágrimas também não têm a palavra final. Cristo ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, a nova criação já começou. Nova ordem. Nova coragem para a gente obedecer plenamente com a vontade, palavra de Deus, porque Ele vive em nós. Ele é as primícias dos que dormem. A primeira colheita já foi apresentada diante de Deus. Paulo então apresenta o contraste entre Adão e Cristo. Podemos ler aqui 21 até 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém. Em Adão,
a ordem do pecado e da morte. Mas em Cristo, a ordem da justiça e da vida. Por isso, problema humano não se resolve apenas com conselhos, princípios ou bons exemplos. Nosso problema é mais profundo. Estávamos em Adão, debaixo do domínio da morte, Satanás. Precisamos de um novo representante e uma nova cabeça, de uma nova vida. Precisamos da graça que nos tira de Adão e nos coloca em Cristo. Essa graça foi concedida na cruz e confirmada pela ressurreição. Cristo veio como o último Adão. Obedeceu onde nos desobedecemos. Assumiu o juízo que merecíamos. E entrou na morte que nos mantinha cativos. Mas a morte não pode retê-lo. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por isso, os que estão em Cristo já não vivem sob a conclusão de Adão, que é a morte. Ainda somos frágeis, ainda lutamos contra o pecado, ainda enfrentamos a morte, mas a nossa identidade mudou, gente, de fato. Mas de fato, nosso pertencimento já mudou. Já não somos um povo que caminha inevitavelmente para a morte, mas o povo da nova criação, vivificado em Cristo e aguardando a plenitude dessa vida quando Ele volta em glória. Sabe por que a igreja é tão fraca em mundo esses dias? Porque não refletiu essa verdade, apenas ficando nessa graça de salvação. Mas essa salvação nos exige uma resposta. E aí, realmente você recebeu salvação? E aí, onde está nova vida em ressurreição? Sempre que eu exijo, para vocês, graça gera responsabilidade. Não preso, mas liberdade, em liberdade. Graça que gera responsabilidade. Vivemos porque somos sustentados por Cristo. Amém? Amém. Porque Ele ressuscitou. A nossa esperança não está no que conseguimos fazer, mas naquele que venceu o túmulo, ressuscitou dentre os mortos e reina para sempre. Mesmo que enfrentamos sofrimentos, em que governo estou? Governo de Cristo. É Rei eterno do reino eterno de Deus. Teria desespero? Teria angústia? Mesmo que tendo, podemos sorrir. Por isso Paulo foi preso, foi prendido, será chicotado, apedrejado. Bíblia não fala, mas muito provavelmente, teologicamente, eu sei como ele fez depois que recebeu tudo isso. Ele levantou novamente a cabeça, estava sorrindo. Eu estou seguindo o caminho de Jesus Cristo. Uma vida em ressurreição de Cristo. Ele não era louco, mas o mundo estava falando que ele era louco, porque não cabia nesse mundo.
sua nova vida lá no reino eterno de Deus. Aqui não adequava para ele. Realmente ele viveu modo perfeita obediência. Ele não fez, mas o Espírito guiou nos caminhos de Jesus Cristo. Apenas ele obedeceu, mesmo na morte, mesmo no sofrimento, mesmo na aflição, turbulência. Tudo isso não pode me separar no amor de Cristo. Portanto, não tentemos parecer mais forte. Sendo seminarista, logo pensamos, eu sou melhor que outro. Mas justos, mais justos do que realmente somos. Mas, gente, apeguemos-nos a Cristo ressuscitado. Isso é basta. Isso é basta. Confiemos na justiça daquele que tomou o lugar dos pecadores na cruz. Recebemos a verdadeira esperança daquele que se tornou as primícias dos que dormem. A expressão que ele fala, ele usa, é impressionante. Não fala que mortos, os que dormem. O que Jesus falou, olhando o sofrimento de Lázaro, quase estava morrendo. Ele está dormindo. Amados seminaristas, estas palavras, mas de fato, isso é a nossa realidade, são a nossa vida. Sem a ressurreição, ainda permaneceríamos nos nossos pecados. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sem a ressurreição, os que dormiram em Cristo teriam perecido. Mas de fato, Cristo se tornou as primícias dos que dormem. Sem a ressurreição, todo o nosso esforço seria inútil. Mas, de fato, em Cristo, a nossa fé, as nossas lágrimas, nossa perseverança, o nosso serviço jamais são em vão. Que os nossos estudos, nosso trabalho, nossa família, nossa adoração estejam firmados neste Evangelho da ressurreição. Que a glória da cruz nos torne humildes. Que a vida da ressurreição nos levante. Que a glória do Senhor, que há de vir, mantenha os nossos olhos na direção correta. Caminho da cruz. Mas o destino final é reino eterno de Deus. Esse caminho que Jesus foi exaltado, ascendido, sentado direito do trono de Deus. Cristo que ressuscitou dentre os mortos voltará em glória. Amém? Naquele dia, todos que lhe pertencem participaram da ressurreição gloriosa que somos. A morte não nos ameaçará mais. O pecado não nos fará tropeçar. As lágrimas cessaram. E amanhã, da nova criação, nascerá em plenitude, no tempo determinado de Deus. Por isso, apeguemos-nos a Cristo hoje, novamente. Ou melhor, entreguemos-nos àquele que já nos segura. Não é a força das nossas mãos que nos preserva, mas as mãos daquele que morreu e ressuscitou por nós, ao Senhor Jesus Cristo, que foi morto, ressuscitou dentre os mortos, reina agora e voltará em glória. Sejam toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelo século dos séculos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos porque a nossa fé não está firmada em nós mesmos, mas em Cristo,
que morreu por nós e ressuscitou dentre os mortos. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Ainda permaneceríamos nos nossos pecados. E a morte teria a palavra final. Mas, de fato, Cristo ressuscitou e se tornou as primícias dos que dormem. Perdoa-nos quando vivemos como se tudo dependesse da nossa força, da nossa capacidade, dos nossos resultados ou do nosso reconhecimento. Livra-nos do orgulho, do medo e da ansiedade. Faz-nos lembrar que já não estamos em Adão, debaixo da morte, mas em Cristo, recebendo a vida, perdão e esperança. Sustenta os nossos estudos, nosso trabalho, nossa família, nosso serviço, toda a nossa caminhada. Que estudo da Tua Palavra não produza apenas conhecimento, mas fé, humildade, arrependimento e adoração. Quando estivermos cansados, lembra-nos que o Cristo ressuscitado reina sobre todas as coisas e nos sustenta com graça. Guarda os nossos olhos na graça, glória que há de vir. Quando vivamos como povo da ressurreição, esperando o dia em que Cristo voltará, a morte será destruída, as lágrimas cessarão e a nova criação será plenitude, plenamente revelada. E agradecemos por tudo, e assim que nos oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.